O massacre de 60 presos em Manaus nos dias 1 e 2 de janeiro de 2017 reacendeu o debate sobre a população carcerária brasileira. Para começar a tratar das questões de fundo desse debate, de premissas e dados falsos, relembro aqui um trechinho do meu vídeo de 4 de agosto de 2015, intitulado Esquerdistas mentem sobre população carcerária do Brasil. Temos a terceira população carcerária do mundo. Terceira população carcerária do mundo. Nós temos uma população carcerária que proporcionalmente é a segunda do mundo. Proporcionalmente é a segunda do mundo. Quando o Brasil já tem, proporcionalmente, a maior população carcerária do mundo. Engraçado, né? Marcelo Freixo, do PSOL, Érica Cocai, do PT, e a propaganda nacional na televisão do PCO, Partido da Causa Operária, um mente mais do que o outro. O Brasil, na verdade, é o 32º colocado no ranking mundial de população carcerária, proporcionalmente, quer dizer, o número de presos por cada 100 mil habitantes, que é o que importa. Porque se você for ficar falando em números absolutos, o Brasil é um país enorme, né? O Brasil é 74 vezes maior do que Cuba. O Brasil tem a 5ª maior população do mundo. É absolutamente natural que esteja ali na 4ª posição em números absolutos, né? O Brasil é maior do que Cuba, maior do que Bahamas, maior do que Panamá, maior do que vários outros países que estão na frente do Brasil no ranking em número de presos por cada 100 mil habitantes. Então, o que a esquerda faz? Eles falam só em números absolutos para tentar vender essa imagem de que o Brasil prende muita gente e os bandidos têm que ficar soltos. Aí o quarto vira terceiro, vira segundo, vira primeiro e vira proporcionalmente, que é a mentira redobrada dentro da mentira anterior. Pois é, em junho de 2015 eu mostrei também que a maquiagem oficial desse dado vinha do relatório do Infopem, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado pelo Ministério da Justiça do governo petista de Dilma Rousseff. Em pleno período de discussão sobre a redução da maioridade penal, quando interessava ao PT pintar um quadro de inviabilidade do aumento do número de detentos, já que os petistas eram contra a prisão de delinquentes de 16 e 17 anos, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, aquele mesmo que defendeu Dilma no processo de impeachment, conseguiu emplacar na imprensa essa história de que o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Com um detalhe, o Infopem fazia os dados absolutos se passarem por relativos, proporcionais. Qual era o truque? Ele fazia um recorte. Pegava apenas os países com população prisional acima de cerca de 72 milhões de presos. E então mostrava a taxa de cada um desses 20 países, a taxa prisional para cada 100 mil habitantes. O relatório dizia assim: cotejada a taxa de aprisionamento desses países, constata-se que, em termos relativos, a população prisional brasileira também é a 4ª maior. Somente os Estados Unidos, a Rússia e a Tailândia têm um contingente prisional mais elevado. Quer dizer, o relatório dava margem à confusão porque indicava a posição do Brasil em número de presos por 100 mil habitantes, não no ranking de todos os países do mundo, mas no dos 20 países com maior número absoluto de presos. E esses 20 países não são necessariamente os que têm o maior número de presos por 100 mil. Na lista correta de países por taxa de população carcerária, Estados Unidos, Rússia e Tailândia também estão, obviamente, na frente do Brasil, com a diferença de que há mais algumas dezenas de países à frente do nosso que não estavam na figura do relatório do Infopem. Desmascarado pelo meu blog em 2015, o Infopem mudou de truque, quer dizer, de recorte no ano seguinte, quando o Ministério da Justiça do governo Dilma estava sob comando do militante de esquerda Eugênio Aragão. Levando-se em conta países com uma população de no mínimo 10 milhões de pessoas, o Brasil tem a 6ª maior taxa de presos por 100 mil habitantes. Ou seja, o Infopem precisou eliminar arbitrária e estrategicamente da frente do Brasil todos os países com população abaixo de 10 milhões de pessoas para que o Brasil aparecesse na 6ª posição no ranking mundial em número relativo de presos. Uma nota de rodapé em letras miúdas foi incluída para tentar justificar o recorte, ou melhor dizendo, para desidratar o próprio sentido de proporcionalidade, restringindo a amostra que interessava ao Infopem. Quando a população analisada é muito pequena, a variabilidade das estimativas se torna muito alta. Uma única pessoa presa nas Ilhas Seychelles, que tem 92 mil habitantes, terá impacto muito grande na taxa. Jura?
A população de Seychelles não tem sequer o número de habitantes utilizado para calcular a taxa e esse país aparece, por sinal, com a maior taxa de presos por 100 mil habitantes no índice internacional do ICPS. Chega a ser cômica a cara de pau dos autores do relatório, agravada pelo exemplo único do país de 92 mil habitantes, como se outros países de 6, 7, 8, 9 milhões de habitantes não tivessem sido providencialmente suprimidos para elevar a posição do Brasil. A imprensa caiu na maquiagem do Infopen em 2015 e 2016? Caiu. Estadão e UOL, por exemplo, noticiaram em 2015 que, em termos proporcionais, o Brasil estava na 4ª posição e em 2016 que, com a taxa de 306,2 presos para cada 100 mil habitantes, o Brasil estava na 6ª posição. Repito, o Brasil está na 32ª posição. Por que a imprensa caiu na maquiagem do Infopen? Porque, como escrevi lá no meu blog, jornalistas raramente leem e entendem fontes primárias. Com frequência apenas reproduzem releases oficiais ou os chamados resumos políticos de estudos e relatórios de qualquer natureza, como acontece, por exemplo, em notícias sobre aquecimento global e mudanças climáticas no mundo ou sobre cultura do estupro no Brasil. A pressa para disputar cliques com veículos concorrentes na internet também impede a verificação dos fatos por trás das narrativas vendidas pelos interessados na publicação. E a militância de esquerda de boa parte dos jornalistas naturalmente agrava o problema, porque não interessa a militantes verificar os fatos por trás das narrativas com as quais simpatizam. O resultado é um debate público histérico, carregado de posições inflamadas baseadas em premissas e dados falsos. Estar em 4º em número absoluto de presos e 32º em número relativo significa que o Brasil prende mais do que deveria? Não. Nem o fato de o Brasil ter uma taxa de encarceramento maior do que a taxa mundial de 144 presos por 100 mil habitantes significa que o nosso país prende mais do que deveria. Isso também depende do número de criminosos existentes no Brasil. E nunca são comparadas nesse tipo de relatório as taxas de criminalidade do Brasil e dos outros países. O Brasil é, por exemplo, líder mundial em número absoluto de homicídios e 11º lugar em número relativo. Mas apenas de 5 a 8% desses casos chegam a ser solucionados, o que indica que o Brasil prende muito menos assassinos do que deveria. Ah, mas por outro lado, 1/3 dos detentos brasileiros está preso em regime de prisão provisória sem condenação. Então é preciso cobrar da nossa caríssima justiça que julgue esses crimes mais rapidamente, seja para mantê-los na cadeia, seja para soltá-los somente se for o caso, de acordo com a lei. A superlotação dos presídios causou massacre em Manaus? Não há qualquer indício de que os criminosos tenham decapitado e esquartejado rivais ou assassinado demais detentos para abrir espaço nas celas. As informações, na verdade, são de que esse foi mais um capítulo de uma guerra de facções que disputam territórios e rotas do tráfico transnacional de drogas. Então, os criminosos da Família do Norte, FDN, executaram criminosos do primeiro comando da capital, o PCC, uma facção paulista. A superlotação tende sim a dificultar a capacidade de controlar os presos, o que pode contribuir indiretamente para massacres como o do dia 2, não sendo, porém, a sua causa direta. Superlotação de presídios significa que o país prende mais do que deveria? Não necessariamente. Superlotação de presídio é uma coisa, encarceramento excessivo é outra. Para dar um exemplo torto que até Lula pode compreender, não é porque uma geladeira está superlotada de bebida que há bebida demais para uma festa. A geladeira pode ser pequena e o número de convidados da festa grande. De forma similar, não é porque um presídio está superlotado que há presos demais para uma região. O presídio pode ser pequeno e o número de criminosos atuantes na região grande. A confusão proposital ou irracional entre superlotação de presídio e encarceramento excessivo serve apenas àqueles que têm interesse em abrandar determinadas penas, legalizar determinados crimes, principalmente aqueles que envolvem drogas, soltar e manter bandidos soltos e oposar de seus defensores afetando preocupação com os pobres, embora sejam as pessoas de baixa renda as maiores vítimas dos bandidos, já que não têm dinheiro para pagar condomínio fechado, escoltas, blindagens e demais meios de proteção e segurança para si e suas famílias. O Brasil precisa tomar cuidado com essas pessoas interessadas em se aproveitar da confusão para alcançar objetivos que só trariam mais problemas para os cidadãos de bem que respeitam a lei.
Com frequência, essas pessoas que denunciam uma suposta cultura do encarceramento são aquelas que, passando a mão em cabeça de criminoso, fomentam a cultura do crime, que resulta na necessidade de isolar os criminosos da sociedade para protegê-la. De resto, as questões que envolvem o sistema prisional brasileiro são mais amplas do que cabe neste vídeo sobre as falsas premissas do debate. Há o problema da gestão dos presídios, como ficou claro em Manaus, da entrada de armas, celulares liberados e outras mordomias, da corrupção de agentes penitenciários que recebem dinheiro por fora para fazer vista grossa, da troca de favores entre facções, políticos e até juízes, da ociosidade dos detentos que deveriam estar trabalhando para o país, do custo de manutenção, modernização e construção de presídios no Brasil em tempos de crise, da melhor forma de dividir os presos internamente e por aí vai. Mas o episódio lamentável em Manaus pelo menos chamou a atenção das autoridades e da sociedade para uma questão que, como eu mostro no meu blog há anos, é debatida diariamente no mundo inteiro, menos no Brasil: fronteiras. A vigilância nas fronteiras diminuiu nos últimos 10 anos, como mostrou uma reportagem do Valor desse dia 5 de janeiro. O crescimento de organizações criminosas brasileiras que traficam drogas e armas nas fronteiras com países da América do Sul ocorreu, ao menos nos últimos 10 anos, na medida em que o governo federal relaxou a fiscalização em pontos estratégicos. E que governo federal era esse que estava no poder nos últimos 10 anos? Do PT. A Polícia Federal tem apenas 200 homens no Amazonas que policiam toda a fronteira com Colômbia e Peru, dois dos maiores produtores de cocaína do mundo. Agentes e delegados da PF com anos de experiência no combate ao narcotráfico relataram ao Valor que os postos próximos às fronteiras estão sucateados ou desativados. E adivinha a qual grupo estava ligado um dos principais fornecedores de armas e drogas da FDN que cometeu o massacre? FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupo aliado do PT. Raul Reyes, então número 2 das FARC, relatou à Folha de São Paulo que ficou encarregado de presidir encontro do Foro de São Paulo com Lula em 1996 em San Salvador. Lula depois concedeu refúgio político para Olivério Medina, embaixador das FARC no Brasil. Dilma Rousseff deu um cargo, uma boquinha na Secretaria da Pesca para a esposa de Olivério. Marco Aurélio Garcia, assessor especial do então presidente Lula, disse que o Brasil tinha uma posição neutra sobre as FARC no governo do PT. Quer dizer, por que os petistas iam atrapalhar a atuação da companheirada nas fronteiras brasileiras, não é mesmo? Petistas que hoje lamentam o massacre jamais lamentaram posição neutra do governo do PT em relação às FARC, fornecedoras diretas ou indiretas de drogas e armas à FDN. O PT fez 14 anos de vista grossa à atuação das FARC na venda de drogas e armas para bandidos brasileiros e a FDN agradece pela consideração.